Olá, como vocês vão? Vamos resolver agora a questão 56 do Caderno Amarelo do Enem PPL 2023. Uma questão que fala sobre a ditadura militar. Então se inscreva no canal e vamos resolver a questão. Começando pela fonte, os Estados Unidos diante de Brasil e Argentina, os golpes militares na década de 60. Então quando estiver falando de Brasil, década de 60, 70, 80, é em relação à ditadura militar. Enunciado: o texto aborda uma diretriz do Estado brasileiro em suas relações com os Estados Unidos, caracterizada pelo quê? De outra maneira, ele está perguntando como o Brasil agia com os Estados Unidos, tá bom? Nem mesmo Castelo Branco seria um aliado incondicional das políticas liberais recomendadas pelos organismos financeiros internacionais, nem dos contornos que o Departamento de Estado norte-americano promovia na política externa dos Estados latino-americanos, ou seja, os Estados Unidos tinham muita influência aqui na América Latina. As políticas da ditadura militar, em particular as iniciativas de planejamento econômico, um projeto frustrado de reforma agrária promovido pelo ministro Roberto Campos e a rejeição ao alinhamento automático com Washington nos organismos multilaterais, proporcionariam, pelo menos incerteza, nos círculos decisórios de política externa dos Estados Unidos. Então, nessa época aqui, o Brasil era muito importante para os Estados Unidos pelo quê? Pelo fato de ter uma grande população, um grande território e estar na Guerra Fria com a União Soviética. Porque ele não queria que o Brasil se transformasse num país comunista ou socialista, né? Que a Guerra Fria não aconteceu um conflito armado, aconteceu um debate ideológico, né? De um lado os Estados Unidos com o capitalismo, do outro lado a União Soviética com o socialismo. Começou em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, e terminou em 1991, com o fim da União Soviética. Além disso, em 89 tinha caído já o Muro de Berlim e a Alemanha tinha se reunificado. Aconteceu a corrida armamentista, né, os países se protegendo, caso estourasse um conflito armado, e a corrida espacial, que era quem chegava primeiro à Lua, né? E foi os Estados Unidos que chegou primeiro. Dessa forma, eu trouxe aqui também um pedaço que eu achei aqui, em que houve gravações secretas lá na presidência, na Casa Branca dos Estados Unidos, em que uma das principais discussões era o Brasil. Teve uma discussão gravada em 1962, em que o presidente Kennedy disse que o Jango, que era o João Goulart, né, o presidente antes da ditadura, estava dando a porcaria de país de graça para os comunistas, né, e ressaltou que podemos muito bem querer que os militares brasileiros tomem o poder no final do ano. Ou seja, 2 anos depois aconteceu o golpe de 64. Ou seja, os Estados Unidos estava com muito medo dos comunistas tomarem conta do Brasil, né? Dito tudo isso, vamos resolver a questão então. O texto aborda uma diretriz do Estado brasileiro em suas relações com os Estados Unidos, caracterizadas pelo quê? Letra A. Construção de alianças pragmáticas. O que seria uma aliança pragmática? É aquele acordo em que os dois têm interesse, ou seja, vocês dois não concordam com tudo, mas para aquele determinado tema, eu vou fazer uma aliança com você que eu acho interessante. E era exatamente isso que o Brasil buscava. Ele não concordava em tudo com os Estados Unidos, mas de vez em quando, tanto para suprir armamento ou negócios, seria bom para o Brasil. Então a letra A é bem plausível ser essa nossa resposta. Construção de alianças interessantes, né, para os dois lados. Letra B. Busca da superioridade comercial. O Brasil sabia que era muito inferior aos Estados Unidos em relação a comércio, né? Os Estados Unidos, naquela época, junto com a União Soviética, eram as duas grandes potências. O Brasil não se buscava a superioridade comercial. Letra C. Afirmação da equidade continental. O que é equidade? E igualdade. Aqui não tinha uma igualdade continental, porque os Estados Unidos estão lá na América e tudo mais, né? Mas os Estados Unidos tanto que queriam dominar toda a América, enquanto a União Soviética dominar toda a região que tinha interesse, né? Então, não era uma afirmação de igualdade continental. Não, tinha muito jogo de interesse. Os países admitiam que os Estados Unidos e a União Soviética eram os grandes países, né? Então, não tem isso aqui, não. Letra D. Insistência na integração regional. Veja, o Brasil estava evitando alguns acordos que os Estados Unidos queriam. Então não tinha por parte do Brasil insistência de integração, e sim por parte dos Estados Unidos.
Por isso que você tem que ler bem o enunciado, tá bom? Porque quer saber a atitude do Estado brasileiro. E letra E, redução de investimentos bélicos. O que é bélicos? São armas, né? Então, nesse período, será que houve redução de investimentos bélicos, de investimentos em armas? Não, houve aumento. Dessa forma, letra A, nossa resposta correta.